Olá, boa tarde, bem-vindos para mais um vídeo do encontro do grupo Mergulhe-se, um grupo voltado para mulheres, baseado em autoconhecimento com a visão sistêmica e com a EFT. Hoje nós temos um tema muito especial que eu escolhi, porque é um tema recorrente, é um tema que acaba batendo em muitas dores das mulheres, principalmente das mulheres que eu trabalho, e o tema é relacionamento com a mãe e a escassez financeira, só que isso na visão sistêmica. Então, nós vamos abordar pontos hoje desse tema dentro da visão sistêmica. Lu, por que você está deixando isso claro, né? Porque eu estou tornando isso claro para vocês. Porque o tema da escassez financeira, nós podemos olhar ele por muitas vertentes. Ele tem muitas camadas. Aqui a gente vai abordar a camada relação com a mãe, mas ele vai ter muitas camadas dentro dele. Vai ter a sua questão de sua dores da sua criança, e o que é que esse dinheiro está representando na sua vida. Vai ter a sua camada de relação com o teu profissional, vai ter a camada da tua relação de merecimento, de capacidade. Então, são muitas camadas. Vão ter as tuas crenças limitantes e também as crenças da sua família. Ter consciência dessas camadas é importante. Por quê? Porque ajuda a gente a chegar para uma relação mais madura, tá? Com o quê? Com a nossa história, uma relação mais madura com o processo do autoconhecimento, uma relação mais madura com o dinheiro em si. Então, olhar a escassez financeira vai bater em muitas dores de vocês. Vamos pegar agora o pacote, é como se a gente tivesse um grande guarda-roupa e a gente vai abrir apenas a gaveta relacionamento com a mãe, tá bom? Tendo isso claro, vamos começar a falar um pouquinho desse tema. Como tiveram algumas pessoas que entraram antes de eu iniciar a gravação, meninas, quem quiser falar comigo pode fazer qualquer pergunta pelo chat, tá? Eu vou estar olhando aqui o chat enquanto eu começo a tocar no assunto. E o ideal é que a gente vá interagindo mesmo ao longo do encontro, tá bom? A mãe, na visão sistêmica, o que é que a mãe representa dentro da visão sistêmica? A mãe representa a vida, a nutrição, a abundância. A nossa relação com a mãe representa isso. E é uma relação, gente, bem delicada. Em que sentido que ela é delicada? Porque em muitos aspectos a nossa relação com a nossa mãe, ela vai sim ter conflitos, tá? Não é aquela coisa que, nossa, a minha relação com a minha mãe é absolutamente perfeita. Se tiver absolutamente perfeita, provavelmente você pode estar em simbiose, ou seja, você não construiu a sua própria identidade. Você é uma coisa só com a sua mãe, misturadinha ainda. Você não conseguiu individuar, você não conseguiu separar. E é nesse momento que eu estou separando que acontecem esses conflitos, esses dilemas. Até porque nesse momento que eu estou separando, vão surgir o quê? Vão surgir as dores da minha história com essa mãe durante a minha infância. O que ela não conseguiu me suprir, isso pode ficar latente em mim. E na vida da mulher, isso aparece em dois momentos. Isso aparece quando você está nesse processo de individuar, de independência, de sair, de contrariar essa mãe, de não concordar com tudo, vai aparecer nesse momento, mas também vai aparecer principalmente durante a maternidade. Durante a maternidade é como se a gente rebobinasse a fita e entrasse em contato com as nossas dores da infância e entrasse em contato com esse modelo dessa maternidade, tá? que a nossa mãe conseguiu exercer. E aí isso tudo se mistura num conjunto de sentimentos e a gente pode ou querer fazer absolutamente o oposto, ou muitas vezes a gente pode querer fazer tudo exatamente igual. Mas o que é importante você entender aqui é que ela é o teu modelo, ela é a tua referência, tá? Partindo dessa referência, o que é que eu quero trazer de especial e até um pouquinho diferente, porque essa coisa de você olhar assim e falar, nossa, a vida te trata como você trata sua mãe. São frases comuns que vocês veem dentro da visão sistêmica. Ah, que a mãe representa a nutrição. Mas aqui eu queria ir um pouquinho mais fundo nesse conceito, antes da gente chegar na questão da escassez financeira. Você parar um momento agora e refletir assim, de antemão. Quando eu penso na minha mãe, qual é o sentimento que surge?
Assim que eu penso na minha mãe, o que é que me vem? Qual é a primeira referência que me vem? Por quê? Porque eu falar que mãe representa a nutrição, você pode até linkar assim, realmente, a minha mãe me nutriu na barriga, a minha mãe me amamentou ou não, mas ela me nutriu com o leite, sendo o leite dela ou não, ela esteve presente ali, os primeiros cuidados, todo esse universo do que significa ela nutrir você, tanto fisicamente, ou seja, ela constituiu, criou, gerou o teu corpo, como nutrir o teu corpo para que você continuasse em vida, mas também emocionalmente. Ela nutriu você emocionalmente também, nos limites e nas condições que ela tinha dentro da história de vocês. Então, é esse o sentido da nutrição. E por que eu pedi para você, te fiz essa pergunta, para você começar a entrar em contato? Porque esse primeiro sentimento que vier quando você pensar na sua mãe, ou que vier mais forte, é o que está embasando a tua postura do que significa nutrir na vida. A tua postura, quando você vai se relacionar com outras pessoas, e essa coisa que você vem, ela vai vir muito desse sentimento ligado à sua mãe, ligado a esse conceito da nutrição, aqui dentro da visão sistêmica. Quando eu falo isso, o que é que isso desperta em vocês? Quem quiser já começar a compartilhar algumas coisas comigo. Se tá bom o ritmo do que eu estou falando, se eu estou falando rápido demais ou não. Se você ficou com alguma dúvida do que eu disse, se alguém já quiser perguntar alguma coisa, pode ir falando, tá? Primeiro aspecto, nós olhamos nutrição. Então, para eu me entender nessa relação com a minha mãe, eu tenho que olhar para os meus sentimentos em relação a ela. Primeira esfera, sentimento. E aí, a primeira pergunta que eu deixei para vocês é essa: quando você entra em contato e olha para a figura da sua mãe, né? A mãe em si, qual é o sentimento que vem? Depois você vai entrar em contato e você vai refletir um pouquinho. O que eu cobro ou o que eu ainda exijo da minha mãe? Ó, vieram algumas situações: frustração, falta de toque, tristeza, alegria, e aí você vai refletindo. Então, a noção de nutrir, agora eu tô saindo, você olhou para ela, ok? Olhou para o espelho. Agora olha para você. Quando eu estou em outras relações, quando eu vou nutrir algo ou alguém, será que esse sentimento vem para mim também? Será que eu continuo sentindo isso? Essa frustração, essa tristeza, essa alegria, esse sentimento de rejeição? Por que isso acontece? Vem, né? Por que isso acontece? Eu queria explicar um pouco para vocês. Os pais, o nosso pai e a nossa mãe, representam a nossa relação primal. Isso vem do trabalho da Virginia Satir. O que é essa relação primal? Significa que você absorveu não só o material genético, não só as memórias, as crenças, a vivência para essa família, mas a partir dessas duas relações tão importantes, você desenvolveu uma forma, um modelo, uma estrutura para se relacionar com o mundo, para se relacionar com as outras pessoas. Por isso que Bert Hellinger traz que a relação com os pais é algo tão importante, tão fundamental. Porque é ela que cria o nosso molde para nos relacionar com tudo ao nosso redor. Isso na nossa primeira infância, ou seja, isso na infância. A partir da vida adulta, você, ao tomar consciência desse modelo, ao tomar consciência dessas emoções, que é o movimento que ele propõe, né, de tomar os pais, que é um movimento muito mais seu em relação aos seus pais do que dos seus pais em relação a você. Tomar os pais é um movimento ativo, é um movimento corporal e é um movimento onde você se abre e se dispõe a olhar novamente para essas relações, ressignificar o que for possível e começar a se entender a partir desse movimento de ressignificar essa história, de tomar essa história como ela realmente foi. Por que eu estou falando como ela realmente foi? Tem uma frase, agora estou tentando me lembrar o autor,
mas tem uma frase que diz: o observado fala muito mais do observador do que do objeto que a gente está observando em si. Então, por exemplo, se todas nós aqui, vamos supor, todas estão olhando para essa estante aqui atrás de mim, ok? Quando eu olho para essa estante, o fato de eu olhar para essa estante vai falar muito mais de mim do que da estante. Eu vou descrever essa estante a partir de todo o conteúdo emocional que eu tenho em relação a ela. Mas vocês, cada um aqui do seu jeito, quando observar essa estante, vocês vão observar a partir da lente de vocês, a partir da visão de mundo de vocês. E com quem vocês aprenderam tudo isso? Da onde tudo isso se moldou e se formou? A partir da relação com os pais. Por que eu estou trazendo isso, explicando esse conceito primeiro para vocês, antes da gente chegar na escassez financeira? Eu tenho que compreender que sede é essa, que fome é essa que eu tenho, e que sim, pode estar aparecendo na escassez da minha relação com o dinheiro. Mas quando, antes de olhar a fome e a minha necessidade do dinheiro, porque ele é uma necessidade real, o dinheiro ele está presente porque ele é uma moeda de troca numa relação entre adultos, para eu entender ou não, ou simplesmente eu chegar para vocês aqui e falar: ah, dinheiro é coisa de adulto. Se você não está conseguindo ter o dinheiro que você quer, é porque você não está na postura adulta. Isso é muito fácil, gente. Mas dores infantis, dores da nossa história, todos nós temos e vamos ter para a vida inteira. Agora, a questão é: como eu olho? Como eu consigo me portar como adulta? Como eu posso melhorar um pouco? E, principalmente, o que é que eu desejo? O que é a abundância financeira da minha vida? Eu sei esse valor? Eu sei especificamente o que significa isso? Isso é da parte do adulto. Mas olhando aqui para a camada, né, dessa criança, que é uma dor real, que é uma dor latente que está em mim, aonde é que essa dor está interferindo na minha relação com o dinheiro? É esse o caminho que nós vamos trilhar, tá? Um pouquinho hoje aqui que eu quero trabalhar com vocês. Teve um depoimento aqui. Lu, me sinto muito amada pelos meus pais. Sou fruto do amor deles, mas tenho um grande problema, que é o merecimento. Sinto inferioridade com relação às outras pessoas. Você tem irmãos? Fala aqui para mim, por favor. Porque, porque aí a gente teria que olhar. Ok, na sua estrutura de relação com os seus pais, você se sente aberta, amada e tudo mais. Mas se bateu no merecimento, pode ter acontecido comparação na sua infância. E onde é que acontece a comparação? Foi que seus pais ficaram comparando você com seus irmãos? Isso também acontece? Acontece. Mas você pode ter entrado, a partir que começou a vir os irmãos, você pode ter entrado nessa postura de, para eu continuar recebendo todo esse amor que está aqui disponível para mim, eu tenho que competir com esses outros que estão aqui. Por quê? Porque a dor maior dos irmãos é justamente a parte do meu irmão que os meus pais dão para o meu irmão, mas não me dão. E eu quero ter tudo. A criança, ela quer ter tudo. A criança tem essa fome existencial e ela vai querer ter tudo dos pais. E aí, o que é que acontece no dilema? Como eu me posiciono nessa minha família de origem, provavelmente eu vou repetir esse modelo em outros lugares. Então, quando eu chegar na empresa, pode ser que eu repita esse esquema de competição. Pode ser, é que eu estou supondo, porque eu não sei, que eu não vi nada muito mais a fundo ou elaborado com você, tá? Estou dando um possível caminho que você poderia trabalhar. Mas também aí entraria o quê? Merecimento significa o quê? Se eu recebi todo esse amor dos meus pais, aonde foi que na minha história bateu, aconteceu alguma coisa que eu achei que eu ganhei demais? Ou que eu não merecia ganhar aquilo que estava me dando. Então, entende que é algo muito pessoal e particular, gente? Como a gente interpreta essa relação com pai e mãe, com a nossa família, com os irmãos, com as pessoas que estão no nosso círculo, a forma que você interpreta e sente isso
no seu corpo, como isso bate nas suas emoções, é o que vai ficar registrado em você. E aí, a partir de uma certa idade, a sua tendência é ir repetindo. Então, qual é o grande convite da visão sistêmica? Que ela não ocorre apenas em uma constelação. Constelação é uma das ferramentas de trabalho dentro da terapia sistêmica. Existem também os movimentos sistêmicos, existem outros tipos de trabalho, tá? Sistêmico. Mas vamos trazer a constelação, que é a mais conhecida. Qual é o foco da constelação? Que você possa começar a ver essa estrutura. Você possa começar a liberar emoções. A gente vai buscar a origem, né? Na constelação, eu vou buscar a origem de um sintoma que você está vivendo hoje. Que quer dizer que só buscar a origem já vai resolver o sintoma todo? Não necessariamente, mas vai te ajudar a desbloquear algo que você estava sentindo. Vai te ajudar a você conseguir se reposicionar. Vai te ajudar a ir liberando, às vezes, falas que não foram ditas, mas que pesam em você até hoje. Então, percebe que são muitas camadas. E aí, voltando para as perguntas que eu estava fazendo para vocês, tá? Quem ou o que você culpa por você não conseguir prosperar financeiramente? Quem ou o que, algum fato, alguma situação, você culpa por você não conseguir prosperar financeiramente? Sente um pouquinho, entre em contato com essa pergunta. E aí não racionaliza muito agora. Vai para a primeira. Você se culpa, ok? Quando você se culpa, o que é que você acha que faltou você fazer? O que foi? O que mais detalhadamente te trouxe para esse conceito de culpa? Por que você se culpa? Essa investigação de eu observar quem ou o que eu culpo em relação a não conseguir prosperar financeiramente, qual é o intuito dessa pergunta? É para que você possa começar a refletir e perceber como você está se posicionando. Você sente raiva por não conseguir. Pronto. Se teve alguma outra situação na sua vida que você sentiu da mesma forma, de mãos atadas, mesmo que não tenha relação com dinheiro? Porque na visão sistêmica, a gente sempre procura padrões, repetições de padrões. É algo comum, a gente vai procurar. E aí, quando eu vou rebobinando, eu não estou procurando a origem do sintoma, quando eu vou rebobinando essa fita, a gente chega em algum ponto de dor, algo marcante, algo que moldou a tua estrutura e você ficou repetindo esse posicionamento. Ou seja, você está presa, você está emaranhada em alguma situação do passado que você ainda não conseguiu lidar com essa situação emocionalmente ainda e você vai repetindo. Como é que eu repito, Lu? Pensamento, sentimento, comportamento. Aí você repete de novo. Pensamento, sentimento, comportamento. Você espera um resultado diferente, mas o pensamento, o sentimento e o comportamento são os mesmos. E aí você fica emaranhada naquela situação lá. Eu entendo que isso é minha responsabilidade, não sei o que mudou, mas esse sentimento veio de uns anos para cá. Sempre me sentir próspera. Entendi. Quando aconteceu de chegar a culpa, a tua condição financeira começou a mudar ou ela sempre foi a mesma, apesar dos sentimentos? Só me esclarece um pouquinho. Como é que estão essas perguntas para vocês? Alguma dessas três perguntas bateu mais forte? Primeira pergunta para a gente lembrar. Quando eu olho para minha mãe, o que eu sinto? O que eu cobro ou ainda exijo da minha mãe? Ou pode ser dos pais? E quem ou o que você culpa por não conseguir prosperar financeiramente? Nunca soube dizer não, estou aprendendo agora. A dificuldade para impor limites, né? Que é algo relacionado ao mundo adulto, né? Ou seja, é a capacidade de negociar. Eu tenho que entender quais são os meus limites e negociar. Dinheiro não é uma questão de troca entre adultos, não é uma moeda de troca entre adultos, e que os adultos sabem o valor daquele dinheiro.
Então, se os adultos sabem o valor daquele dinheiro e nós estamos negociando para trocar, nós vamos buscar fazer uma troca justa, uma troca equilibrada. Lu, então por que às vezes eu não consigo fazer uma troca justa, uma troca equilibrada? Eu não consigo cobrar o valor do meu trabalho, eu não consigo cobrar pelo produto que eu vendo, eu não consigo pedir uma promoção, eu não consigo vender o que eu quero vender. Por que isso acontece? Porque eu não estou conseguindo fazer essa troca justa. Aí entra naqueles sentimentos, o da criança, de merecimento, de alto valor, e tem algo muito importante também dessas relações adultas, que na visão sistêmica vão chamar de postura, e tem que ser uma coisa bem normal, linguagem padrão comum para que todas entendam, você consegue realmente se impor? Em que sentido? Você sabe o que você quer? Você defende os seus limites? Você se comunica para defender os seus limites ou você espera que a pessoa te dê o que você quer? Então, entende que eu olhar só a frase bem bonitinha e falar: dinheiro é coisa entre adultos, os adultos sabem qual é o valor e fazem uma troca. Ok, eu lembro algo muito comercial, né? Uma venda, né? Bem assim, eu te dou o produto, eu sei o preço do meu produto, você paga e vai. Mas e no dia a dia? Quando isso bate nas tuas dores? Isso vão ter muito mais camadas. E que camadas são essas? Será que eu estou conseguindo me comunicar para fazer essa troca justa? Será que eu estou conseguindo impor os meus limites e eu fico nessa posição do meu trabalho de sempre dar, de sempre facilitar do outro, de sempre melhorar? Parece que eu nunca dou o suficiente, parece que eu nunca estudei o suficiente. Eu não consigo cobrar pelo meu trabalho. Aí bate merecimento e alto valor. E a sua noção de capacidade. Porque, às vezes, o trabalho, o dinheiro não é bem-vindo, não porque o dinheiro em si não é bem-vindo, é porque se eu aumentar o volume, eu penso que para ganhar mais dinheiro eu tenho que aumentar o volume de trabalho. Aí, às vezes, a minha vida, o meu sistema não tem espaço para que eu aumente isso. Então, o dinheiro não tem espaço para chegar. Deixa eu ler mais algumas aqui. O que eu cobro da minha mãe? Isso. E geralmente a gente repete muito, tá? Quanto mais você cobra, o que significa isso? É que a comunicação nessa relação vira uma comunicação de cobrança e crítica. Eu cobro dela, ela cobra de mim. Eu critico ela, ela também me critica. E aí não tem um encontro mais, entende? Parece que a nossa comunicação fica sempre nesse lugar. Troca justa, perfeito. Foi uma criança muito carente, sempre quis agradar aos outros para me sentir querida. Isso. Então, por isso a sua dificuldade de impor limites. E tem um comportamento, às vezes, que é comum, e principalmente no mundo de hoje, da internet, que a gente vê, gente, motivacional, autoconhecimento para todo lado, todo mundo dizendo que é uma questão só de você ressignificar suas crenças e vai ficar tudo resolvido, sabe? Que é só você realmente desejar, ou então fazer ter mais disciplina. É tudo muito lindo quando a gente vê aquilo tudo acontecendo ali, mas eu gosto de trazer para a vida real. Tem que trazer para a vida real. E a vida real significa o quê? A sua história. Aquilo lá, tudo bem, as pessoas criaram método, as pessoas estudaram, tem muita coisa ali envolvida, muito estudo, incrível, ótimo. Você pode ter contribuição dali, mas entenda, as suas dores são reais, as suas dores estão relacionadas à sua história, estão relacionadas a como você vê o mundo. São pessoas reais ali, é o seu pai, é a sua mãe, são os seus irmãos. Com o quê? Com problemas reais também, com as dificuldades deles. E o grande convite do olhar sistêmico é o ver, é o incluir. Incluir o quê, Lu? Eu tenho que falar a frase pronta. Por exemplo, ódio do meu irmão mortal por tudo que ele faz. A gente se encontra, quase sai faísca. Aí eu vou chegar na constelação, vou olhar para ele bem lindo e vou falar: eu vejo você. Você faz parte. Mas não dá camada lá dentro, tá o quê? Raiva, ódio, tudo que minha mãe só faz pro meu irmão, mas nunca fez para mim. Como é que vai ser o efeito disso? Será que vai ser um efeito profundo a longo prazo? Mas se talvez eu olhar por uma outra perspectiva e compreender que aquela mãe,
ela foi uma mãe para mim e uma outra mãe para o meu irmão, porque ele chegou em outro momento de vida dela. Porque comigo ela aprendeu a ser mãe de um, mas com ele ela teve que aprender a ser mãe de dois. Que ele não sabe como é ter a nossa mãe só para ele. Eu sei, porque eu sou a mais velha. Que ele tem as dores dele. E provavelmente ele deve achar que minha mãe me dá aval em tudo e nunca concorda com o que ele diz. E que sim, nós dois temos partes diferentes da mesma mãe. E isso faz parte da vida. A minha criança vai ter ódio mortal disso, mas a minha adulta, que hoje é mãe de dois, pode compreender isso. Porque eu tentei de todas as formas ser a mesma mãe para os dois, mas eu não consigo. Porque são duas pessoas completamente diferentes. Eles vão se comunicar de forma diferente, de uma forma diferente, cada um do seu jeito comigo. Então, eu vou responder para cada um deles de uma forma diferente. Olhar para nossa mãe muitas vezes dói, para nós mulheres, principalmente quando nos tornamos mães, porque a gente começa a entender o vazio que existe nesse lugar. Que vazio é esse? O vazio de muitas vezes eu querer dar mais, mas eu não tenho mais para dar. É o meu limite de hoje é esse, bateu no meu teto, eu sou humana. Compreender que eu não vou suprir meu filho de tudo e que minha mãe também não me supriu de tudo. E como adulta, agora cabe a mim cuidar dessa criança que está com raiva do irmão aqui no exemplo, né? É eu me comprometer a pegar a minha criança no colo e acolher as minhas dores e dar lugar para as minhas dores. Onde a minha dor pode ser, eu sempre quero agradar o outro. Porque eu estou buscando aprovação, eu estou buscando reconhecimento. E se talvez eu começar a me dar isso no lugar de eu ficar esperando? Mas compreende que isso é uma reflexão? Isso não é uma chave que vai virar na sua cabeça do dia para a noite. Você vai refletindo, e isso vai vir angústia, e provavelmente você vai se frustrar com algumas coisas, e você vai ter que chorar algumas coisas. E esse é o lugar que a terapia te convida. Que você tenha um espaço seguro, um ambiente de acolhimento, um momento específico para você acessar isso, para você chorar isso, porque você tem força para se elaborar. Você tem força para lidar com a sua própria história. Porque é só você que vive essa história. Eu, como terapeuta, vou estar com você durante 1 hora. Mas depois que eu fechar a tela aqui do computador, é você que vai continuar lidando com essa história. Então, você tem força, sim, para lidar com ela. Você pode ainda não estar enxergando todas as possibilidades, ou não estar conseguindo se enxergar bem. Você pode ainda estar ainda dentro de muita dor. E aí, dentro dessa dor, você não tem clareza das ações que talvez possam começar a te trazer resultados. Mas também, como terapeuta em mulher, eu quero compartilhar com você, na medida que você der espaço para sentir, soltar essa necessidade de controlar e dar espaço para sentir. Como assim, Lu? Sentir que nem vocês colocaram lá em cima, ó. O real, gente, quando eu olho para minha mãe, eu sinto. Cadê? Não, desculpa. Quando eu olho para minha mãe, me vem tristeza. E olhar para essa tristeza. E primeiro sentir essa tristeza antes de querer falar qualquer frase, de tomar pai e mãe. Acolhe primeiro a sua criança que é que está sentindo isso. Por quê? Porque foi uma tristeza real, foi uma frustração real. A necessidade do toque para a criança ela é visceral, porque o vínculo se fortalece pelo toque. Sentir essa alegria da maior forma que você pudesse, deixar se embebedar por essa alegria. Olhar para essa rejeição e chorar ela. E chorar mais o quê? É o seu limite, mãe. Eu também tenho os meus. Mas aqui o meu lugar é de filha. Então, com você, eu choro a dor dessa rejeição.
E na minha relação com a minha filha, que eu vejo que isso bate, e tem horas quando eu vejo eu estou com ausência, eu não estou conseguindo me conectar com ela do mesmo jeito, eu também vou chorar. Chorar o quê? Os meus limites, eu sou humana. As minhas dores refletem como eu vou me relacionar com as outras pessoas. Isso é humano. E quando eu dou espaço para as minhas dores, eu consigo dar mais espaço para a dor do outro. E aí a mágica do olhar sistêmico acontece com você, que é o quê? Incluir. Incluir não é só essa coisa bonitinha. Eu vejo você, você faz parte, e fica todo mundo feliz no final. Incluir é incluir o limite do outro, é incluir a raiva do outro, é incluir que o outro não vai mudar, que ele é assim. Incluir é desistir, jogar as armas no chão e desistir desse lugar de que eu vou consertar e vou mudar o outro. Então, entendem como isso é profundo? Olhar para a mãe é profundo. Olhar para a nossa relação com o dinheiro é profundo. E olhando para a relação com o dinheiro, você vai chegar assim, na parte prática. O que é a parte prática? Poxa, será que eu sei administrar o dinheiro? Peraí, será que eu consigo aqui gerar planilha, manter minhas contas ok? Quando eu preciso gerar uma renda extra? Será que eu estou com uma relação saudável com o dinheiro? Mas antes de chegar no dinheiro, olha primeiro para o teu trabalho. Como teve a colega que colocou aqui, eu não consigo cobrar pelo meu trabalho. Então, eu já sei de onde está vindo, em termos práticos e técnicos, essa minha dificuldade da escassez financeira. Então, eu já tenho um direcionamento que já vai me trazer um resultado real. Olha, se eu começar a cobrar melhor pelo meu trabalho, óbvio que o dinheiro vai vir. Então, o que é que me dificulta tanto cobrar pelo meu trabalho? Será que é realmente o meu produto que eu preciso melhorar? Será que é realmente algo que eu preciso estudar mais? Ou eu estou com puro medo? Se for puro medo, vamos trabalhar, trabalhe isso em terapia. Tem a EFT, tem a constelação, porque muitas vezes tem os sentimentos adotados, que são sentimentos de outras pessoas que a gente carrega dentro do sistema para incluir. Ó, eu sentia muita dó da minha mãe. E como é que você sente hoje? E aí, só para a gente poder fechar, né? Que eu trouxe tudo isso para você. Quando eu olho para o relacionamento com a mãe e olho para a questão da escassez financeira da minha vida, eles vão ter algumas esferas. A primeira é da nutrição. Mas não uma nutrição no sentido assim, do que minha mãe conseguiu me nutrir. Não, é a nutrição do o que é que eu consigo nutrir no mundo, o que é que eu semeio, o que é que eu planto. Eu consigo fazer isso de forma leve, de forma fluida. O que é que eu sinto quando eu vou fazer isso? Por isso que eu perguntei lá. O que é que sente em relação à sua mãe, para você saber o que é que você sente quando você vai nutrir, dar algo. Porque essa aí é onde vem o espelho. Então, eu tenho que saber como é para me nutrir, como é para me semear, como é para mim começar um projeto. Depois, com a minha mãe também eu aprendo a servir. Ela não me serviu, vamos dizer assim, ela não me nutriu, me deu esse empenho, essa doação. Como é que eu consigo fazer isso na prática? E o servir tem relação com o seu trabalho. Então, como é que está a minha relação com o meu trabalho? Aí, depois é que chega na relação com o dinheiro em si. Que aí vai ter tua relação emocional com o dinheiro. Esse dinheiro vem a serviço de quê na tua vida? Vai ter a relação das crenças, que é muito comum no Brasil, o pessoal falar assim, dinheiro para pagar boleto. Arruma um boleto que tu consegue o dinheiro, né? Coisas assim. Ou que é difícil de ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Tem crenças comuns, tanto suas quanto familiares. Tá? Vai ter a questão das crenças, vai ter a questão da parte técnica, sim, porque o conhecimento técnico é importante, tanto para o teu trabalho quanto para a tua relação com o dinheiro. E você, só de olhar essa esfera emocional e olhar a esfera técnica, você já consegue reverter muita coisa. Você já consegue melhorar muita coisa. E dentro desse padrão, eu também trouxe algumas perguntas bem legais da visão sistêmica para você ir refletindo em relação a trabalho, em relação às mulheres do sistema da sua família.
Vamos para algumas delas para vocês começarem a acessar isso. Primeira, como é, no geral, a relação das mulheres da família com o trabalho? Você percebe que alguma coisa se repete? Sem trabalho. Gente, isso na nossa sociedade é muito comum. Eu fiz um post até tem um tempinho atrás, é, todas frustradas profissionalmente. Sim, porque o que é que era comum, muito comum, né? Porque a gente pega hoje, nós estamos vivendo hoje uma realidade privilegiada. Eu hoje vivo uma realidade privilegiada que muitas mulheres da minha família não puderam viver. Que é o quê? Estarem casadas, terem tempo para cuidar dos filhos, mas também estarem buscando realizar o seu sonho profissional. O que é que acontecia antes? E não é tempo atrás, não é da minha mãe atrás. Então, estou falando fresquinho, fresquinho, 3 gerações para trás. Você, na barriga de vovó, já estava dentro dessa realidade e sendo constituída dentro dessa realidade. Que realidade? Muitas não eram autorizadas a trabalhar, tinham que ficar em casa cuidando dos filhos, tinham uma raiva, uma frustração profunda por isso, porque queriam trabalhar, mas tinham que viver aquela realidade pela sociedade da época. Outras que não conseguiram confiar nos homens, começaram a relação, foram abandonadas por esses homens, se tornaram mães solteiras. E aí tinham que trabalhar muito para sustentar ela e aquela criança, mas isso batia muito forte dentro da maternidade delas, porque elas não tinham tempo para estar com essas crianças. E o tempo que tinham, elas estavam muito cansadas. Então, imagina como é que ficava esse vínculo. Outras que estavam casadas com o marido lá, mas tem tanto do que o marido controlava, né? Que a que não podia trabalhar, mas tinha também a que tinha que trabalhar muito, porque o marido não queria trabalhar. Então, são diversas configurações culturais e nós recebemos essa carga, essa informação cultural. E a gente acessa essas dores do nosso clã, das mulheres do nosso clã. Acessamos muito também através da menstruação, da nossa relação com a menstruação, nossa conexão com o feminino. E não só isso, porque a gente vê, gente, a gente escuta as histórias. Isso fica impregnado em você. Você escuta a história da menina que casou, começou a faculdade, não conseguiu terminar, acabou engravidando, o marido falou que não precisava, ela achou que era temporário, aí quando viu ficou muitos anos, de repente se separaram, e ela ficou frustrada querendo correr atrás de trabalho e não conseguia. E esse dilema das mulheres com o trabalho. Porque, no fundo, vem um dilema entre as mulheres, o trabalho e a maternidade, e esse casamento, em que lugar eu me coloco e como é que eu me organizo. E isso impacta na nossa relação com o dinheiro. Isso impacta. Era só cuidar da casa e dos filhos. Entende? Então, isso tudo faz parte, sim. E quanto mais eu nego, achando que para mim é totalmente diferente, ou achando que para mim essas emoções não vêm, que emoções seriam essas? Medo de confiar nos homens, achar que eu não tenho capacidade para ganhar muito dinheiro, não conseguir cobrar pelo meu serviço, não conseguir divulgar meu trabalho na internet, por exemplo, ter medo de fazer isso, ou achar que se eu crescer muito profissionalmente eu não vou ser uma boa mãe. Às vezes não conseguir achar tempo para conciliar, para encaixar tudo isso. Todas essas dores batem, fazem parte. Então, a primeira pergunta, né? Como é que é essa relação do trabalho dentro da história das mulheres da sua família? A segunda, como é a relação dessas mulheres com o dinheiro? Elas poderiam não ganhar dinheiro, mas o dinheiro da casa, elas administravam o dinheiro da casa? Elas tinham uma relação direta com o dinheiro? E aí, uma mais direta ainda. Qual é a relação da sua mãe com o dinheiro? Você repete a relação da sua mãe, que a sua mãe tem com o dinheiro, você repete, você é o oposto. Você já parou para refletir sobre isso? O que é que tem de semelhança, o que é que tem de diferença, o que é que isso desperta em você? Se isso liga a tua mãe, o dinheiro, geralmente, como é que as pessoas na sua família colocam o dinheiro? Ele é algo que liga ou ele é algo que traz mais brigas?
refletir tudo isso dentro do teu sistema e entender como você se posiciona é o que te auxilia a ir compreendendo e sentindo e olhando como é que você está se colocando para que você chegue em duas esferas super importantes, que são as permissões e as suas decisões. Não administravam, se submetiam ao provedor. Então, aí pode gerar, que você falou lá atrás, um sentimento de culpa, tá? Pode ter cuidado para ver se não é um sentimento adotado, tá? Por exemplo, elas se submetiam ao provedor, mas se sentiu culpadas por não estar indo para trás do próprio dinheiro. Eu estou supondo. E aí teria que olhar numa sessão individual, nós duas, para ver isso com mais profundidade. E também olhar isso dentro da sua história, em quais os momentos você sentiu essa culpa e por que isso pode estar se refletindo agora, tá? Mas aí a gente chega em dois momentos super importantes: permissões e decisões. Quando eu olho o sistêmico, que eu olho tudo isso, que eu olho essa história, que eu vejo como é que eu estou me posicionando, vai ter uma hora, dentro dessas leis subentendidas dentro da minha família, do que é dito, do que é não dito, dentro disso tudo, o que é que eu me permito? Será que eu realmente, né? Negociar isso. E de por que decisões? Diante da minha realidade hoje, do que é possível para mim, o que é que eu decido fazer? Essa pergunta é muito importante, gente. Porque trabalhar nossas dores, ressignificar nossa história, isso te ajuda demais a se fortalecer internamente, a melhorar a tua autoestima, a tua autoconfiança, a você ter clareza do que você deseja, a todo esse processo interno que acontece com você. Mas quando você se mexer, isso vai ter um resultado dentro do teu sistema, isso vai mexer nas tuas relações. E aí eu te pergunto, nossa, tá com muito barulho aqui, gente, vocês estão escutando? Mas aí eu te pergunto, dentro de tudo isso, o que é que você realmente sente que é possível dentro da tua realidade hoje? Um pequeno movimento que você possa se decidir fazer para melhorar a tua realidade financeira. Um pequeno movimento para você incluir esses sentimentos em relação à sua mãe. A olhar para essa história. Entende como é importante as permissões e as decisões? Porque o autoconhecimento, ele é extraordinário, ele amplia a nossa visão de mundo, ele melhora a nossa comunicação, fortalece as nossas relações, ele faz um efeito fantástico na tua vida. Mas ele só vai ter esse efeito se tiver a decisão. Se você tiver essa decisão da mudança, se você tiver esse desejo, se você tiver esse ímpeto, mínimo, nem que seja de colocar para fora, incluir a tua emoção, incluir o que é que você sente, incluir o que está pesado. Mas, no final, é uma decisão sua. Um bom começo, tá? Eu gosto muito da escrita terapêutica. Em vários momentos, quando eu estou perdida, a escrita terapêutica me ajuda demais. Em que sentido? Você vai pegar um caderninho para você e você vai começar a jogar isso tudo no papel. Peraí, eu estou perdida em relação a quê? É algo que eu faço? É algo que eu sinto? Eu estou muito cansada, eu estou sobrecarregada, eu estou estressada. Começa a nomear o que você está sentindo. A terapia é uma ótima ferramenta para isso. A constelação já indicaria se você tiver algo que você deseja, mas você percebe que não consegue. Se você tiver um sintoma que se repete, uma situação que se repete na sua vida, ela é mais indicada nesse sentido. Tá? E é esse trabalho. Então, a proposta desse ano que eu vou trazer aqui para o grupo para vocês é um autoconhecimento, que eu chamo de autoconhecimento real, ele é real aos meus olhos, né? Aos olhos de cada um, de cada terapeuta, de cada profissional que se propõe, o que ele está propondo ali é muito real. Mas o real aos meus olhos que eu estou tentando trazer para você é essa visão do dia a dia, essa visão do que é possível, de qual é o meu limite hoje, do que é que eu sinto,
Qual é a minha postura nessa relação? Olhando para o meu emocional, ou seja, olhando para o que eu penso, para o que eu sinto e como eu me comporto. Como é que está acontecendo essa escadinha? Porque a visão sistêmica se trata isso, de trocas, de relações, de comunicação, de vínculo, de história, de sentimentos, dos meus limites. Família é algo muito amplo, gente. Muito amplo. E você se entender, você entender o seu lugar nessa família, nessas relações, isso te fortalece, tá bem? Então, eu agradeço. Tivemos mais um encontro aqui. As meninas vão continuar aqui do grupo, podem continuar, não precisam sair. Eu vou encerrar aqui a gravação. Se você que assistiu essa gravação pelo YouTube, se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você e quiser participar do encontro ao vivo, vem no link que está aqui na descrição, tá? Entra no grupo Mergulhe-se. E se você acredita que esse conteúdo pode beneficiar alguma outra mulher, compartilha, se inscreve no canal. Vai ajudar demais aqui no meu trabalho. Obrigada por me escutar até aqui e até o próximo encontro.